Vivemos em um tempo em que as fronteiras entre o certo e o errado se tornaram turvas. Valores eternos foram relativizados e a mentira ganhou espaço como se fosse verdade. Isaías, há séculos, já advertira: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Essa profecia ecoa em nossos dias, revelando a triste realidade de uma sociedade que se orgulha daquilo que deveria causar vergonha e despreza aquilo que é santo. Em muitos lugares, até dentro das igrejas, práticas mundanas foram normalizadas. Líderes e ministros se apresentam diante do altar com roupas sensuais e comportamentos inadequados, justificando que Deus vê o coração. Em outras nações, denominações históricas passaram a ordenar líderes que vivem em práticas condenadas pela Bíblia, celebrando como inclusão aquilo que a palavra chama de pecado. Festas noturnas com luzes, fumaça e DJs são apresentadas como estratégias para atrair jovens, mas pouco diferem das discotecas seculares. O que antes era motivo de escândalo, hoje é chamado de modernidade. Enquanto isso, quem ousa defender a santidade do evangelho puro é rotulado como retrógrado ou fanático. Essa inversão de valores não é novidade. Desde a queda no Éden, a humanidade perdeu sua percepção espiritual, inclinando-se ao mal. A história bíblica registra momentos em que a corrupção moral atingiu tamanha gravidade que Deus interveio com juízo. Nos dias de Noé, a violência e a depravação inundaram a terra, resultando no dilúvio. Em Sodoma e Gomorra, a perversão sexual e o desprezo por Deus se tornaram públicos e orgulhosos, e fogo desceu do céu. Jesus alertou que, no fim dos tempos, os mesmos padrões se repetiriam, como nos dias de Ló. As pessoas viveriam distraídas, mergulhadas no pecado, até que o juízo chegasse de forma repentina. Isaías denunciou exatamente isso. Uma geração que confunde luz com trevas, amargo com doce. A palavra ai, no hebraico, expressa julgamento iminente, e não apenas tristeza. Significa maldição sobre aqueles que invertem valores, celebram o que destrói e desprezam o que é santo. Essa é a realidade atual. A imoralidade é chamada de progresso. A rebeldia é exaltada como liberdade. A fidelidade a Deus é ridicularizada como fanatismo. A luz, que simboliza a verdade e a santidade, é transformada em trevas. O engano se apresenta como se fosse sabedoria. Ideologias que parecem compassivas, na prática, negam a palavra e escravizam. Mensagens que parecem de amor escondem a destruição espiritual. O pecado, amargo em sua essência, é revestido de aparência doce. A pureza e a obediência a Deus são vistas como ultrapassadas, enquanto a devassidão é celebrada como virtude. Para compreender a gravidade das palavras de Isaías, é preciso lembrar que sua mensagem foi dirigida a Israel, o povo que conhecia a lei, as promessas e os milagres de Deus. Não eram ignorantes da verdade, mas mesmo assim caíram na corrupção espiritual e moral. Líderes distorciam a justiça, absolvendo culpados e condenando inocentes em troca de subornos. A imoralidade sexual e a embriaguez eram comuns, e ainda zombavam dos profetas, rejeitando o chamado ao arrependimento. Misturavam rituais pagãos com a adoração a Deus, profanando o templo. O resultado foi inevitável: o exílio e a destruição. Esse padrão se repete hoje. A corrupção social redefine os fundamentos divinos. O casamento, instituído por Deus entre homem e mulher, foi pervertido e equiparado a uniões que a Bíblia chama de abominação. A identidade de gênero, determinada por Deus desde a criação, é relativizada como escolha pessoal, gerando confusão em crianças. A vida no ventre, obra divina, é descartada pelo aborto, defendido como direito e não como assassinato. A pureza sexual é ridicularizada, enquanto pornografia e fornicação são incentivadas como liberdade. Na esfera política,
leis são aprovadas institucionalizando o pecado. Defender princípios bíblicos é visto como intolerância, enquanto promover práticas contrárias à palavra é considerado justiça social. Na educação, doutrinas ideológicas substituem a verdade, confundindo gerações inteiras. Na cultura e na mídia, filmes, músicas e influenciadores normalizam o pecado, exaltando a sensualidade, o ocultismo e a rebelião contra Deus. Até nos púlpitos a corrupção se instalou. Pregadores evitam falar de pecado e julgamento para não perder seguidores. O evangelho é trocado por mensagens de prosperidade e autoajuda, enquanto a santidade é silenciada. A fé é misturada com práticas místicas e filosofias humanas. O resultado é uma igreja que chama de sabedoria o que é, na verdade, conformidade com o mundo. Essa inversão não é apenas um detalhe cultural. É uma rebelião aberta contra Deus. A Bíblia ensina que Deus é paciente, mas não indiferente. Cada pecado celebrado é uma gota que enche o cálice da ira divina. Assim como no passado, o juízo virá sobre esta geração se não houver arrependimento. As consequências já são visíveis: famílias destruídas, aumento da violência, colapso moral, doenças, desesperança, crises políticas e guerras. Tudo aponta para o cumprimento das profecias sobre os últimos dias. A palavra adverte que essas coisas foram registradas como exemplo e alerta para nós sobre quem o fim dos tempos chegou. O que vivemos hoje é o cumprimento literal das advertências de Isaías, de Jesus e dos apóstolos. O pecado foi legalizado, celebrado e chamado de virtude. A verdade foi ridicularizada e combatida, mas a justiça de Deus é certa. O chamado, portanto, é urgente: arrepender-se, rejeitar a mentira e permanecer firme na verdade, mesmo que isso custe rejeição. Deus ainda estende sua misericórdia, mas o tempo é curto. Ele levanta vozes proféticas, como Isaías, para anunciar que não haverá impunidade. É hora de se posicionar ao lado da luz e não das trevas, do bem e não do mal. O Evangelho não muda. O que Deus chama de pecado continuará sendo pecado, mesmo que o mundo o celebre. O que Deus chama de santo continuará sendo santo, mesmo que seja ridicularizado. Hoje é tempo de escolher. Amanhã pode ser tarde demais. Assim, a mensagem de Isaías não é apenas história, mas advertência viva para nós. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Não chame o mal de bem, nem o bem de mal. Permaneça fiel ao Senhor, porque seu juízo é certo, mas sua graça ainda está disponível para aqueles que se arrependem e se voltam para Ele.